Meus queridos irmãos, de perto e de longe, nós estamos então, como eu disse, iniciando com esta missa de domingo, o nosso tríduo de preparação para a festa do nosso padroeiro, do padroeiro de Visconde do Rio Branco, São João Batista, que está ali no seu trono, assim como ele está no céu, intercedendo por todos nós. A nossa festa de São João Batista vai ser está sendo, melhor dizendo, totalmente diferente. Assim como São João Batista viveu, sem barulho, sem preocupação com dinheiro, sem preocupação em arrecadar dinheiro, apenas lembrando aquilo que João Batista dizia: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E nós queremos neste tempo, nesta festa de São João Batista deste ano, meditar profundamente nessas palavras e nos gestos de João Batista, o último dos profetas, a voz que clama no deserto. Meus irmãos, o Evangelho, ou melhor, a palavra de Deus deste domingo, nos fala dos missionários, ou melhor, daqueles que são enviados para falar em nome de Deus. A primeira leitura, tirada do profeta Jeremias, lá do Antigo Testamento, Deus envia Jeremias, e o profeta diz: eu sou apenas uma criança, não sei nem falar. E Deus disse: vai profetizar. É bom que a gente entenda que os profetas não eram pessoas benquistas naquele tempo. Eles não faziam parte dos sacerdotes do templo. Eles não faziam parte dos religiosos, não. Eram pessoas, para muitos, meio birutas, mas que falavam coisas sérias. E Deus usava dessas pessoas, porque eles alertavam as autoridades e o povo quando estavam afastando-se de Deus, do caminho da verdade. Por isso eles não eram pessoas benquistas, eram deixados de lado, sobretudo pelos grandes. E todos terminaram mal, todos foram assassinados. O último deles foi São João Batista. E Deus envia Jeremias para pregar. E onde que ele vai pregar? Exatamente em Jerusalém, diante do templo. E o que que ele vai dizer? Elogiar as autoridades do templo? Não, ele vai dizer: este templo majestoso que vocês têm orgulho será destruído. Será destruído. É claro que aquilo revoltou a todos, e ele foi preso
numa prisão e ficou incomunicável. Mas ele não perdeu a esperança. Ele tinha certeza que estava falando o que Deus queria que ele falasse. Por isso ele não tinha medo. Não tinha medo de dizer a verdade, assim como todos os outros profetas. E hoje, meus irmãos, o que falta na nossa igreja são profetas. Porque nós nos adaptamos. Não, tem que ser assim mesmo. E nós vamos nos adaptando porque queremos nos dar bem. É esta a verdade. Meus irmãos, no Evangelho, depois que Jesus envia os discípulos em missão, vocês se lembram bem, no domingo passado, está lá no Evangelho de São Mateus. Agora Jesus vai dizer para os seus discípulos algo muito sério. Muito sério. Ele começa o Evangelho dizendo: não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens, pois nada de encoberto que não seja um dia revelado, de escondido que não seja um dia conhecido. Não tenhais medo. Aliás, meus irmãos, esta expressão, não tenham medo, não tenhais medo, aparece 365 vezes na Bíblia. E nós vamos vendo Deus dizendo para os profetas: não tenhas medo. Não tenhais medo. Não tenham medo. Deus disse para Abraão: não tenha medo. O anjo disse para Nossa Senhora, o que ele disse para ela? Não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo. Quando José pensou em abandonar Maria, o que o anjo lhe disse no sonho? Não tenhas medo, José, de receber Maria como sua esposa. Aos apóstolos, Jesus vai dizer: não tenhais medo. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de medo. Olha aí, todo mundo com medo. É impressionante como que as pessoas estão com medo. E por causa do medo acaba tomando atitudes totalmente anti-humanas. Aqui em Rio Branco, não é? Aquela pobrezinha família lá que diz que a mulher morreu de coronavírus. Saía na rua, as pessoas ridicularizando, atacando. Eles vieram dizer para mim, chorando, porque são pobres, coitados. E as pessoas com medo e mandando eles sumir, chamando de lixo essas coisas. Olha que coisa terrível. Por causa do medo, nós atacamos e diminuímos as pessoas. Nós vivemos com medo de tudo. Medo de pegar este vírus e vai morrer alguém na nossa casa. Uma total falta de confiança da providência divina. A total falta de confiança que Deus está infinitamente acima deste vírus. Mas você coloca o vírus acima de Deus, do poder de Deus. Claro que nós temos que ter os cuidados, mas não esta fobia, este medo. Terrível isto. Este medo está fazendo tanto mal.
Tantas pessoas já desequilibradas por aí. Meus irmãos, o medo cerca as pessoas nas cidades maiores, inclusive aqui, tem condomínios fechados, não é assim? Condomínios, e dependendo da cidade, das capitais, os condomínios, aqueles condomínios fechados que ninguém entra, a não ser os moradores dali. Ali já tem escola, ali já tem supermercado, tem tudo, e até igreja para que eles não tenham que se misturar com os outros. Pelo medo, vai se criando muros que se afastam as pessoas das pessoas. Medo de tudo, e o medo é terrível. E Jesus vai dizer para nós: não tenhais medo, eu estou com vocês. Na outra passagem do Evangelho, Jesus diz: não tenha medo, pequeno rebanho. Meu pequeno rebanho, não tenhais medo. E Jesus disse para os discípulos lá: não tenhais medo, porque aquele que é chamado para anunciar o Evangelho não pode ser uma pessoa medrosa. Porque se é medroso, vai fazer o que os outros querem, não o que Deus quer. Não o que Deus quer. E Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Claro que Jesus já estava prevenindo os discípulos, porque todos eles seriam assassinados. Mas tenho medo daqueles que matam a alma e a jogam no inferno. Este sim que nós devemos ter medo, do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. De Deus nós devemos ter temor. Temor. Não é que é até um dos dons do Espírito Santo. O temor de Deus. O medo de ofender a Deus. O medo de não amar a Deus. O medo de não viver o Evangelho. O medo de não ser cristão. Este sim. O medo de ter medo de ser cristão. Quantos cristãos, quantas pessoas católicas que têm aquele medo, aquele respeito humano. Não, aquele meu grupo de amigos são pessoas que não têm religião. E eu não vou dizer para eles que eu vou à missa aos domingos, que eu me confesso, porque eles vão me ridicularizar. Isso eu não vou falar, não. Não é assim. Eu falar que eu confesso com o padre, imagina o que eles vão pensar de mim. Vão me chamar de doido, de bobo. Não tenhais medo de ser cristão. É isto que Jesus diz para nós. Não tenhais medo de me seguir. E Jesus vai dizer para os discípulos: o Pai cuida de todos vocês. Não vos preocupeis. Olha os pardais. O que é que vale um pardal? Não serve para nada. Quando Jesus fala de pardais, é essas porcaria que nós temos aqui mesmo, que já veio de lá, não é? Esses passarinhos que só faz sujeira. Jesus disse: olha os pardais, o que é que vale um pardal? No entanto, Deus cuida de cada um deles. Deus cuida de cada um deles. Imagine como que Deus não cuida de você. É isso que Jesus está dizendo. Se o Pai cuida dos pássaros do céu, das aves, das flores do campo, como que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Ele tem um carinho todo especial, porque Jesus diz: vocês valem muito
muito mais do que todos os pardais do mundo. Para vocês terem a certeza de que o Pai cuida de vocês, que nós cuidamos de vocês, diz Jesus, o Pai conhece até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Quer dizer, Deus nos conhece a fundo. Deus nos conhece a fundo. E Ele nos ama com amor eterno. Meus irmãos, mas Jesus termina o Evangelho dizendo, fazendo um alerta para mim, para vocês, para todos nós. Cuidado. Aquele que me negar, que tiver vergonha de mim, diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do Pai, no dia do julgamento. Aquele que me negar diante deste mundo pagão, aquele que não for fiel até o fim, será jogado fora. No dia do julgamento, na condenação eterna. Mas aquele que não se envergonhar de mim, aquele que permanecer comigo, apesar do mundo e de todos serem contra mim, aquele que for fiel até o fim, eu o defenderei diante do Pai que está nos céus. Eu me declararei a favor dele. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra séria, não é uma brincadeirinha. Jesus não está brincando. Jesus está dizendo algo profundamente sério e que deve nos questionar de uma maneira profunda, sobretudo neste tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de paganismo. Não tenha dúvida. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que o diabo está feliz, o inferno está feliz, vendo as nossas igrejas fechadas. Que os fiéis não podem entrar para rezar, porque as igrejas estão fechadas, porque nós padres estamos com medo de deixar o povo. Pode ser que alguém vai pegar o vírus dentro da igreja, e como que a gente vai ficar? Olha, o excesso de zelo, que no fundo não passa de um medo de ser cristão. Meus irmãos, sejamos de fato fortes na fé. Fortes da fé, corajosos da esperança. E vamos passar por esta situação e lá na frente sairemos vencedores. Talvez não neste mundo, porque a vitória neste mundo é passageira. Mas nós queremos ser vitoriosos diante de Deus. Que Deus nos ajude e que Ele afaste de nós todos os medos, sobretudo este medo que está tomando conta das pessoas neste tempo de pandemia. O medo desnecessário. Desnecessário. Mas é a Globo que falou, então. Tem gente que gosta do lixo que a Globo joga na sua casa e vai bebendo todo o esgoto, e aí estão aí pavorosos. Tem gente que gosta de porcaria, gosta de lixo, gosta de beber esgoto. Por isso que estão aí com medo. Mas aqueles que confiam no Senhor, sabem que para Deus nada é impossível. Nós não temos medo porque nós confiamos no Senhor que fez o céu e a terra, que não nos abandona. Pedimos a São João Batista, nosso padroeiro, ele que não teve medo, nem da morte, não teve medo de dizer a verdade,
que Ele nos ajude a viver o Evangelho. Ele não conheceu Jesus. Ele não conheceu o Evangelho. Morreu antes. Ele não conheceu toda a riqueza que nós temos, que é o Espírito Santo que nos fortalece. Ele não conheceu nada disso. No entanto, foi fiel, foi destemido. Que Ele nos inspire e nos ajude a sermos verdadeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.